Olá, galerinha do YouTube. Aqui é o professor Gerdau Marques. Estou trazendo hoje para vocês mais uma videoaula de geometria para as turmas de sexto ano. Vamos lá, galera. Nós iremos hoje falar sobre o capítulo 1, tá? Unidade de medidas de comprimento. Já houve um tempo em que as pessoas utilizavam parte do corpo como unidades de medida. Com o desenvolvimento do comércio, da navegação, das construções, da agricultura, entre outras atividades, as medições ficaram mais complexas, o que tornou um tanto confuso a maneira de medir utilizando partes do próprio corpo. Pé, passo, polegada, palmo, tá? Tudo isso já foi um dia unidade de medida. Diferentes polos, diferentes medidas diferentes. Os egípcios usavam o cúbito, distância entre o cotovelo e a ponta do dedo médio, como unidade de medida, unidade de comprimento. Tá, pessoal? Fragmentos de cúbito padrão do Antigo Egito. A saída que os egípcios encontraram para evitar a confusão provocada pela diferença de tamanho entre uma pessoa e outra foi fixar o cúbito padrão, hoje equivalente a 52,4 centímetros, construída em barra de pedra ou de madeira. Ok? Outros povos também usavam o cúbito como unidade padrão de medida. Os sumérios utilizavam o cúbito padrão equivalente a 49,5 centímetros, assim como os assírios, que usavam o cúbito padrão equivalente a 54,9 centímetros. Os romanos usavam pé, cerca de 30 centímetros, como unidade de medida para pequenas distâncias, e a passada dupla, equivalente a 5 pés, para medir grandes distâncias. 1000 passadas duplas constituíam uma nova unidade, a milha, mille passo. Essa unidade ainda hoje é usada com algumas modificações e vale aproximadamente 1.609 metros. A partir de 1878, a Inglaterra passou a usar a jarda imperial e a libra imperial. A jarda, da palavra inglesa yard, vara, equivale a 0,9144 metros. E a milha, 1000, corresponde a 1.760 jardas, ou 1.609,3 metros. E ainda temos o pé, né, que é um terço da jarda, que é 30,48 centímetros, e a polegada, que é 1,36 avos, que equivale a 2,54 centímetros. Uma nova unidade de medida de comprimento. O fato de existirem diferentes sistemas de medidas não facilitava a comunicação entre as comunidades científicas e comerciais. E já no século XVII, os cientistas apontavam a necessidade de um sistema que substituísse os vários existentes. Com a Revolução Francesa, no fim do século XVIII, formou-se uma comissão que tinha como objetivo estabelecer uma unidade natural, isto é, que fosse buscada na natureza e pudesse ser facilmente copiada e estabelecida como um padrão de medida. Havia ainda uma outra exigência a ser cumprida: essa unidade deveria ser seus múltiplos estabelecidos segundo o sistema decimal. A comissão encarregada desses estudos escolheu a Terra como referência para definir as unidades de medida de comprimento. Um projeto com essas características foi apresentado e assim adotou-se o metro como unidade de base de comprimento, definido na época como a 10.000.000ª parte de um quarto do meridiano terrestre. Adotou-se como padrão para o metro a distância entre duas marcas numa barra de platina, depositada no Museu Internacional de Pesos e Medidas, na França. Uma cópia dessa barra encontra-se no Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro.
Alguns países, como Estados Unidos, não adotaram o sistema métrico decimal, mantendo as unidades então utilizadas como pés, polegadas e milhas. Atualmente, a definição de metro já não é a mesma. Em 1983, o metro foi definido como o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo de 1 sobre 299.793.458 de segundos. Ok? Então, isso aqui é o metro. Aqui nós temos a representação de um globo, né? A representação de um quarto do meridiano terrestre. O metro linear. No sistema métrico decimal, a unidade fundamental de medida de comprimento é o metro, cujo símbolo é m. O metro é adequado para expressar, por exemplo, a largura de uma rua, o comprimento de uma sala, a altura de um edifício. Além do metro, existem outras unidades de medida de comprimento. Para expressar a medida de grande distância, temos o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro, que são múltiplos do metro. Na prática, as unidades mais utilizadas é o quilômetro. A unidade mais utilizada é o quilômetro. Então, pessoal, o decâmetro é 10 metros, né? 10 vezes o metro. O hectômetro é 100 metros e o quilômetro é 1000 metros. Isso vem do grego, tá bom? Deca 10, hecto 100, quilo 1000. Para expressar a medida de pequenas distâncias, temos o decímetro, o centímetro e o milímetro, que são submúltiplos do metro. Na prática, as unidades mais utilizadas são o centímetro e o milímetro. Então, um decímetro é 1 metro dividido em 10 partes. Tá? O centímetro é 1 metro dividido em 100 partes. E o milímetro é 1 metro dividido em 1000 partes. Podemos então organizar as unidades padronizadas de medida de comprimento assim. Aí nós temos aqui o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, né? O metro, que é a unidade fundamental. Aí os submúltiplos, que é o decímetro, centímetro e o milímetro. E os múltiplos, que é o decâmetro, hectômetro e quilômetro. Então, de uma casa para a outra vai acrescentando-se 10, multiplicando-se por 10, tá bom? Todas essas unidades pertencem ao sistema métrico decimal. Veja alguns instrumentos disponíveis para medir comprimentos. Tem a fita métrica, tem a trena, tem o metro de carpinteiro e tem a régua graduada. Transformação das unidades de medida de comprimento. Para chegar ao quintal, Vera andou 5,63 metros e Neuza 423 centímetros. Quem percorreu a maior distância? Para saber quem percorreu a maior distância, é necessário primeiro trabalhar com a mesma unidade de medida. No caso, vamos transformar em centímetro as medidas dadas em metro, a fim de comparar as duas distâncias. Então, nós temos aqui o seguinte, pessoal. Olha, nós temos 5,63 metros. 5,63 metros. Pessoal, quando nós andamos uma casa para a direita, na verdade nós multiplicamos por 10, tá? 5,63 metros. Ou simplesmente deslocamos a vírgula, tá? Então, se nós estamos em metro e queremos passar para decímetro, multiplica-se por 10 e a vírgula se desloca uma casa. Então, vai ficar 56,3 decímetros. E para passar de decímetro para centímetro, você multiplica outra vez por 10. Então, vai ficar 563 centímetros. Ok, pessoal? Então, é só deslocar a vírgula. Então, fica o que? Estava 5,63 metros. Ele equivale em centímetros 563 centímetros. Ok? Multiplica-se por 100. Ó. 10 e mais 10. 10 vezes 10, 100. Então, tem que multiplicar por 100. E deslocar a vírgula 2 casas para a direita.
ok? Então, neste caso, ela andou 563 centímetros e a Neuza, ela andou 423 centímetros. Quem andou mais? A Vera, né, pessoal? Vera. Então, no caso, a Vera foi quem percorreu a maior distância. Vamos transformar 5 metros em decâmetro, pessoal. Tá aqui, ó, nós temos 5 metros e queremos transformar para decâmetro. Na verdade, pessoal, a vírgula está aqui na frente, né? Ela vai se deslocar uma casa para a esquerda. Então ela vai vir, vai ficar 0,5. Estava na frente do 5, andou uma casa para a esquerda. Então fica 0,5 decâmetro. Se nós quiséssemos levar para hectômetro, deslocava mais uma vírgula, tá? Então tá 0,05, ficaria 0,05. Observem, pessoal. Tá entre o 0 e o 5, ó. Aí ela andava mais uma casa para a esquerda. Se quisesse vir para quilômetro, a gente dividia, né? Dividia por 10 e ia se deslocar mais uma casa. Então ficaria com 0,005, ó. Onde é que ela está, vírgula, pessoal? Um 0 e o 5. Aí ela andou mais uma casa para a esquerda. Ok? Então é dessa maneira. E se nós quisermos ir para o lado direito, 5 metros em decímetro, ele vai 5 vezes 10, que vai ficar 50, pessoal. Ó. A vírgula está aqui perto do 5, ela vai andar uma casa. Ó. Fica um 0 na frente. Se quiser vir para centímetro, 500 centímetros. E se quiser vir para milímetro, 5.000. Só ir multiplicando de 10 em 10, tá bom, pessoal? Transformar 12 centímetros em metros. Então, nós temos aqui 12 centímetros e queremos vir para metro. Então, pessoal, para andar para decímetro, a vírgula está na frente do 12, ó, então ela vai andar uma casa para a esquerda, vai ficar 1,2 decímetro. E para vir para metro, ela vai se deslocar mais uma casa para a esquerda, vai ficar 0,12 metros. Pronto, pessoal, transformado, tá bom? 12 centímetros é equivalente a 0,12 metros. Transformar 1.250 metros em quilômetro. Então, pessoal, ó, aqui nós temos 1.250 metros. Queremos levar para quilômetro. Ó. Quando a gente traz para decâmetro, a vírgula vai se deslocar uma casa. Ó. Vem para cá, então fica 125,0 decâmetro. Passando para hectômetro, nós temos o que? Mais uma casa, ó. Fica 12,5 hectômetro. E vindo para quilômetro, se desloca mais uma casa, então fica 1,25 quilômetro. Então 1.250 metros é equivalente a 1,25 quilômetros. Ok, pessoal? Pronto. Querendo ir para a direita, você multiplica por 10 cada casa, né? Desloca a vírgula uma casa. E quando você quer vir para a esquerda, você divide por 10 e vai se deslocando para a esquerda. A vírgula uma casa a cada submúltiplo, a cada múltiplo. Ok, pessoal? Pronto. Pessoal, lá na página 240 do livro de vocês, nós temos uma atividadezinha, a questão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Para vocês treinarem esse assunto de hoje, né? Espero ter ajudado vocês e até uma próxima oportunidade. Valeu, galera!